Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje, o dia reservado para o Livro dos Espíritos. Eu vou começar então compartilhando a tela e vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Deixa eu começar aqui. De Carlos Torres Pastorino. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna, nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Então eu convido vocês, meus queridos, para nos unirmos então numa prece. Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar nos sintonizarmos com o alto, buscarmos essa conexão de luz com nosso querido Mestre Jesus, pedindo que esteja conosco, abençoando este momento em que vamos nos debruçar mais uma vez sobre os teus ensinamentos, em que vamos descortinar um pouco mais as nossas dúvidas e te pedimos, esteja conosco, juntamente com nossos guias e mentores espirituais, e que todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, possam apreender um pouquinho mais da tua doutrina de amor. E assim, nós te pedimos, Jesus, licença para abrir o estudo desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, então hoje nós vamos começar um capítulo novo no Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos na segunda parte, mas vamos iniciar o capítulo 3, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual. Vamos tentar hoje trabalhar as questões 149 a 153, que vão abordar a alma após a morte, a sua individualidade e a vida eterna. Muito bom. Então, antes de mais nada, eu quero recordar com vocês uma parte que foi feita pelo Zé, a pergunta 134. O que é a alma? Perguntou Kardec. E os espíritos disseram, é um espírito encarnado. Kardec continuou. O que era a alma antes de se unir ao corpo físico? E eles responderam, era um espírito desencarnado. E Kardec, então, perguntou novamente, então, as almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim, responderam os espíritos. As almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo espiritual e que se revestem temporariamente de um corpo de carne
para se purificarem e se esclarecerem. Então, olha só, esse capítulo vai falar retorno ao mundo espiritual. Então, realmente aqui nós estamos frisando essa questão de que nós estamos inseridos num mundo espiritual. Então, seres inteligentes que povoam esse mundo e que agora, quando desencarnam, retornam a esse mundo espiritual. Muito bem, então isso foi só para a gente relembrar o que era alma, né? Então agora nós vamos para a questão, então, 149, que é a questão que abre aqui o capítulo 3. Kardec pergunta, então, o que acontece com a alma logo após a morte? E os espíritos respondem: ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, que havia deixado temporariamente para renascer na Terra. E aí eu busquei na obra Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, o comentário de Miramês, na lição 47. Miramês diz o seguinte: a alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A carne é uma bênção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca a sua volta nas lides humanas, com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, se não oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. Então agora eu selecionei um vídeo, eu vou só habilitar o som aqui para ficar melhor para a gente ouvir, tá? Então vamos lá. De onde viemos? Para onde vamos? Como é a vida do lado de lá? Muitos filmes, livros, mitologias tentaram explicar os mistérios da existência no plano espiritual. Desde Allan Kardec, a doutrina espírita vem nos trazendo informações confiáveis e detalhadas que nos preparam para esse momento que sabemos é o destino de todos. No programa de hoje, vamos fazer um breve apanhado sobre o assunto, que nos inspira tantas dúvidas que mereceria uma série inteira. Para começar, vamos saber o que é a alma quando se desliga do corpo físico? Retomamos a consciência, as lembranças desta e de outras vidas? Como isso é possível? A alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção. Aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. A alma é quando o espírito está encarnado. Espírito
é quando a alma se desprendeu dos laços físicos. O espírito encarnado é espírito, corpo físico e corpo energético perispírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa derradeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito. Então, quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado, mas não tira nada de nós. Continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar, agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui corporalmente, mas espiritualmente, perispiritualmente, eu continuo no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando desencarnam, elas têm mais acesso à memória, tanto da vida presente, de tudo que aconteceu, como de vidas passadas. Algumas pessoas não acessam. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela memória. De ver lances de outras vidas, onde ela praticou um crime, onde foi um mau caráter, foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos, que causou alguns danos à sociedade. Aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então, nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa. E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro e o nevoeiro vai passando e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Alguns espíritos se recordam não só da sua existência corpórea, mas às vezes até de encarnações anteriores. Entretanto, o importante é que ele possa lembrar aquilo que é necessário para ele se conduzir agora que ele está na vida espiritual. É o mais importante e o mais imediato. Assim como nós podemos lembrar muita coisa de nossa vida corpórea, mas só estamos utilizando aquilo que diz respeito ao que vamos fazer agora. Assim o espírito também seleciona suas lembranças. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Algo que chamou a atenção? Quem quiser pode se manifestar. Eu gostaria, Cris. Pois não. Eu acho que vale para todos nós, né, o tipo de informação que essa senhora nos trouxe agora. Acerca das memórias atávicas que nós trazemos em nós, nós temos um computador, vamos colocar dessa maneira, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então, quando ela fala que os registros, né, aliás, vai até crescer, se não me engano, que das pendências, das faltas que nós provocamos no passado, estão registrados no nosso inconsciente. Né? E que só conseguimos perceber as manifestações desses atos na nossa vida de relação, na atual encarnação, naturalmente. Então, seria até interessante para nós, em algum outro momento, não hoje, naturalmente, nós desenvolvemos um trabalho voltado especificamente
para essa questão desses registros que estão em nós, vivos, em nosso inconsciente. Só para deixar esse registro aqui. Perfeito. Essa é a mesma coisa, Luciano. Sim, sim. Muito legal. É porque a gente vive no automatismo, sabe, Sheila? Às vezes recorrendo nos próprios erros, nos próprios tropeços, e não entende. Como acontece determinada situação comigo, né? Eu não progrido, eu não avanço, todo projeto que eu faço não se conclui. Então, tudo isso tem como base o nosso passado, alguma coisa que a gente fez lá atrás, que reverbera hoje no presente, e que, na verdade, é uma grande lição para cada um de nós, né? Essas vicissitudes, esses embates que nós atravessamos, e que geralmente alguns não conseguem superar. Então, daí vem a importância do autoconhecimento, do perdão, do auto-perdão, independente de ter acesso ou não a essas informações pretéritas, não importa, né? Essa diluição desses padrões negativos que nós criamos no nosso passado, e que estão vivos e que são transferidos, migram para a atual encarnação. É bem interessante esse assunto. Uhum. Obrigado. Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Bom, continuando, então, eu busquei mais algumas contribuições de Miramês, na mesma obra, na Filosofia Espírita, volume 3. Ele coloca o seguinte: neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz. Que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar e ajudar a servir nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade, esperança e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para a sua felicidade. Voltando então para o Livro dos Espíritos, a pergunta 150, questão 150. Kardec pergunta: após a morte, a alma conserva a sua individualidade? O que vocês acham? Sim. Sim. Muito bem. Muito bem. E os espíritos respondem: sim, a alma jamais perde a sua individualidade. O que seria da alma se não conservasse a sua individualidade? E aí, mais uma vez, contando com Miramês, dessa vez no capítulo 48, na lição 48, ele diz o seguinte: é isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos em corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem. E então, Kardec insiste e coloca: como a alma pode ter certeza da sua individualidade se após a morte ela não possui mais o seu corpo físico? E os espíritos respondem:
ela possui ainda o seu perispírito, formado pelo fluido que lhe é próprio, retirado da atmosfera do seu planeta e que possui a aparência de sua última encarnação. E aí, de novo, Miramês complementa. O corpo é um instrumento cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, o corpo morre, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde sua forma, desfazendo-se e voltando ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas aonde for chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade. Ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos adiante. E ainda na questão 150, Kardec continua insistindo. A alma leva consigo alguma coisa deste mundo? O que vocês acham? O que a alma leva deste mundo? Conquistas espirituais. Conquistas espirituais, muito bem. Quem mais? O que mais a alma leva consigo deste mundo? As experiências adquiridas. Experiências adquiridas. Alguém mais? Falou então vamos na música popular, a menina diz assim, só é seu aquilo que você dá. A caridade que se faz é o crescimento da alma, e isso ela leva com ela. Exato isso mesmo. Então vamos lá. Então vocês colocam o seguinte. Agora eu mexi no chat. Vamos lá. Leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança será boa ou ruim, de acordo com o que tenha feito durante a vida. Quanto mais evoluída for a alma, melhor compreenderá a futilidade das coisas que deixou na Terra. Então, experiências, as nossas obras, aquilo que fazemos, né? Se a gente fez algo de bom, com certeza é isso que nós vamos levar de lembrança. Porém, aquilo que nós também não fazemos de bom, aquilo que nós não fazemos, né, que a gente deixa de fazer, ou que aquelas questões que a gente se apega, isso também a gente vai levar. E aí, disto vai depender a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. E aí nós vamos ver isso mais para frente. Miramês coloca, então, na obra, ele dita isso. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade
torna-se um sol diante da vida. Então vamos ver mais um videozinho. Agora só vou pedir um minutinho que eu vou pôr ele para frente. Só um minuto. Aí vocês depois podem assistir na íntegra esses vídeos todos que eu estou trazendo, tá bom? Infelizmente não dá para a gente ver tudo. Se eu for de carro ou a pé. Mas quando se trata de desencarnação, no momento em que eu saio do corpo físico, eu já estou no mundo espiritual. O que vai pesar aí é o nível de minha espiritualidade, é a minha condição espiritual. Essa é que vai dizer se eu vou travar contato imediato com os meus benfeitores, com meus amigos, com meus familiares ou com os meus adversários, meus inimigos, as pessoas às quais eu fiz mal. Seria uma espécie de meio de transporte? Exatamente. Conforme o seu grau de evolução espiritual. Meu grau de evolução. Chega-se mais rápido. Ou tem-se esse contato mais rápido ou não? Ou não. Ou eu posso me sentir feliz com aquela saída do corpo, livre de uma tormenta que a vida me causava, ou mais atormentado ainda, por uma razão muito curiosa. Quando nós estamos reencarnados, quando estamos no corpo, todos os problemas que a gente vive, o corpo, de certa maneira, é um quebra-luz. Se eu estiver com muita dor de cabeça, eu tomo um comprimido, vou dormir e pronto, e passa. Mas no estado espiritual, quando eu já não tenho um corpo físico, eu sofro tudo intensamente, sem possibilidade de abafar, sem esse quebra-luz que o corpo representa, sem esse abajur que o corpo representa. Então, eu chego ao mundo espiritual, quer dizer, eu entro nessa outra dimensão sentindo o frio moral que eu criei para mim ou a calidez, a tepidez que eu criei para mim. Nesse caso, então, Raul, especificamente esse caso que você citou, a morte não é uma libertação? Obrigatoriamente não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando? Quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo, usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. E quanto à nossa família, eu não tenho que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas em verdade nós somos membros dessa grande família universal. Então, embora amando a esposa, ao filho, ao marido, ao parente, ao amigo, nós tenhamos sempre essa certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar essa grande ponte levadiça do mundo espiritual, em que cada um vai se ligar à sua sintonia espiritual. Não é o parentesco consanguíneo da Terra, é a nossa vinculação psíquica. Se eu, filho de uma mãe santa, for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou. De modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como diz a música popular. E a partir disto aí, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as pessoas, sem desejar ser donos das pessoas. E isso nos liberta fundamentalmente. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Para falar um pouco mais sobre... Muito bem. Até aqui, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Um comentário? Não há o que comentar sobre a fala do Raul, né? Mas claro, é possível. É só um depoimento. Eu amo a minha casa.
mas eu fui muito feliz nesses 41 dias na casa da Josi. Tá vendo? Que legal, hein? Viu, Josi? Pois é. Muito. Não, ô, Cris, eu queria só fazer um comentário, assim, entende tudo que o Raul, né, fala, é exatamente assim que a gente entende, né, que a doutrina ela é muito clara com relação a isso. Só que aí eu vou pedir a receita a ele como que faz isso. Essa aqui, o meu filho está, meu filho. Ah, mas vá, tchau, até a próxima. Olha, eu vou perguntar para ele, tá? Por isso, essas são as grandes lições que a gente tem que aprender aqui enquanto estamos, né, Josi? É tão assim, fácil para ele, sabe, falar assim. Pois é. Bom, muito bem. Então, vamos seguir. Voltando, então, para o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Nós vamos agora para a pergunta 151. Kardec perguntou, então, aos espíritos: o que pensar da opinião daqueles que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E os espíritos responderam: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estamos numa assembleia, somos parte integrante dela, mas nem por isso perdemos a nossa individualidade. E aí, Kardec, desculpa, gente, Biramês, traz o seguinte na lição 49. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal, e nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois a retornar com toda a sua lucidez. Então, frisando, gente, a alma não perde a sua individualidade, ok? E aí, na 152, Kardec pede uma prova. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Ele fala, ok, a alma não perde, mas que provas nós temos? Aí os espíritos acho que ficam assim um pouco bravos. Vocês não têm essa prova nas comunicações que recebem? Se não fossem cegos, veriam. Se não fossem surdos, ouviriam. Frequentemente uma voz fala a vocês e revela a existência de um ser que está fora de vocês. E aí sim, Kardec vai complementar a questão 152. Ele vai fazer um comentário. Aqueles que pensam que a alma com a morte retorna ao todo universal estão errados se supõem que ela perde a sua individualidade como uma gota d'água que cai no oceano. Porém, estão certos
se por todo universal entendem o conjunto de seres incorpóreos, onde cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem com o todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Elas não teriam nem inteligência e nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas demonstram ter consciência de sua existência e uma vontade distinta. E Kardec continua. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é uma consequência de suas individualidades. Se, após a morte, houvesse somente o que se chama de o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e assim, as comunicações recebidas no mundo espiritual seriam todas idênticas. Então, tá aí já uma prova, né? As comunicações são idênticas quando chegam para os médiuns, para nós? Não. Então, aqui já temos uma prova da individualidade da alma, né? Aí ele continua. Entretanto, os que estão no mundo dos espíritos são seres diferentes uns dos outros, pois lá habitam os bons e os maus, os sábios e os ignorantes, os felizes e os infelizes. Essa individualidade se torna ainda mais evidente quando esses seres demonstram a sua identidade através de detalhes pessoais ou particularidades individuais referentes à sua última encarnação na Terra e que podem ser comprovadas. A individualidade também não pode ser posta em dúvida quando eles se fazem visíveis nas aparições. E ele complementa. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé, ou seja, algo que tínhamos que aceitar sem discussão. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, até material, uma vez que podemos ver e nos comunicar com os espíritos. Alguém quer fazer uma colocação? Posso seguir? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, mais um videozinho. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a vida depois da morte. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que mais incomoda, intriga e causa curiosidade, um tanto quanto de ansiedade para com todos nós, que é a vida depois da morte. O que será que acontece depois que a gente morre? Vamos conversar sobre esse tema com Geraldo Kem. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é bom estar aqui. Que bom, e também com Denis Soares. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, uma alegria. Para a gente começar a conversar, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: será que a gente pode dizer que a morte não acaba com tudo mesmo? Geraldo, eu acredito que essa seja a pergunta mais fundamental que a gente tem para se fazer e para responder pelo simples fato de estarmos vivos, né?
E até onde a gente conhece, a esmagadora maioria da população mundial acredita que a morte não encerra a vida, algo sobra, ainda que haja muitas divergências sobre o que seria esse algo, e é o que dá um certo sentido. Então, podemos buscar respostas por um lado da fé ou por um lado do que é mais lógico, e provavelmente vamos chegar ao mesmo lugar. Alguma coisa deve existir, continuar existindo depois da morte aqui, daquilo que nós chamamos de corpo físico. Será que essa questão de acreditar na vida depois da morte, Geraldo, não é uma questão apenas de fé? Não, não é uma questão de fé. É uma questão de justiça divina. Ops, desculpa. É uma questão de consciência. Será que nós fomos feitos exatamente para viver esse pedacinho de existência nesse mundo encarnado? Ou vamos continuar como o Espírito eterno que somos? Essa consciência é muito importante. E muitas vezes julgamos, a justiça de Deus está nas diferenças de todos nós. Todos nós temos diferença. Por que umas pessoas têm mazelas mais fortes, sofrimentos piores, dores físicas, e outros se sustentam em benesses maiores? A justiça de Deus se faz presente? Não. Então a continuidade da vida após a morte, que não acaba ali, ela é muito perceptível, como o Denis falou, em quase toda a humanidade. O que a gente pode dizer do que é exatamente a morte? Bom, no Espiritismo, penso que nós vemos a morte como uma passagem em que nós temos uma vida eterna. A vida que nós vivemos aqui hoje não é uma vida falsa, ela é uma vida tão verdadeira quanto a vida no plano espiritual, mas ela não é definitiva. É uma existência. Uma existência que nós temos, podemos chamar de uma página de um grande livro, e que, ao seu fim, haverá muitas outras páginas. Nós somos, então, espíritos imortais, é isso? E espíritos imortais. E, complementando o que o Denis falou, é interessante que se note o seguinte: nós da doutrina espírita dizemos o seguinte, que quando nós morremos ou desencarnamos, nós retornamos à verdadeira vida. Isto é, voltamos ao mundo espiritual da onde viemos quando nascemos aqui. Então nós nascemos, vivemos uma existência e retornamos a outra vida, que é a nossa verdadeira vida, o mundo espiritual. Então a vida espiritual é verdadeira, que seria uma existência passageira, é isso? Uma passagem. Agora, nós não temos comprovações científicas da vida após a morte, ou a gente já pode dizer que essa comprovação existe? Eu acho isso bem interessante. Há muitos estudos, por exemplo, estudos diversos que já foram feitos que medem a massa do corpo humano após o desencarne e identificam uma pequena diferença. Mas acredito que não há ainda estudos conclusivos como nós até talvez gostaríamos de ver. Porém, eu acho que, por outro lado, isso tem uma certa razão. Porque o processo da reencarnação, de nós estarmos aqui, não nos lembrarmos das nossas vidas pregressas, ele não existe de maneira fortuita. Ele é uma ferramenta fundamental de um grande sistema pedagógico, cujo objetivo é fazer com que o espírito encontre alternativas para o próprio aperfeiçoamento. Se nós tivéssemos já mecanismos tão inequívocos para afirmarmos, de maneira científica, digamos assim, essa realidade, talvez o valor da ferramenta pedagógica não fosse o mesmo. Então, acredito que não é ainda a hora de que isso se torne algo inarredável. Mas, sim, eu acredito que nós, espíritas e muitas outras religiões que já acreditam numa vida após a morte, a questão da comunicabilidade com os espíritos. Se nós nos comunicamos com os espíritos e eles nos influenciam constantemente, e a gente pode dizer o seguinte, da certeza de que nós estamos vivendo num mundo aqui encarnado e depois retornaremos. Que eles já estão lá nesse mundo, então. Não tenha dúvida. Entendeu? Eles estão no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos, né? O Denis falou até no conceito da reencarnação. Da reencarnação. Então, nós vamos entender melhor a nossa existência atual, retomando esse conceito da reencarnação e da própria comunicabilidade dos espíritos, de que maneira? Exatamente. A questão da comunicabilidade com os espíritos, ela está intrínseca a todos nós que com eles conversamos, a todos nós que com eles convivemos. Um exemplo bem simples para nós. Os familiares que nos foram caros, que já retornaram ao plano espiritual. A gente sempre tem na memória e no coração aquele sentimento daqueles que estão lá. O amor continua. Então eles existem em algum lugar. Claro que esse lugar não é circunscrito, mas é um local que eles se encontram. E esse sentimento
faz com que a gente possa nos comunicarmos com ele através das sensações, das percepções, do amor que perpetua quase como sempre, né? Hoje nós estamos vivendo uma realidade que é bastante contundente, eu diria, inclusive com foco muito no materialismo. Já não era para a gente estar vendo propriamente essa realidade de uma forma um pouco mais diferente, Denis? Eu acho interessante a gente observar o seguinte: nós lançamos um olhar pautado em princípios de uma ciência que ainda vai se desenvolver muito. Do ponto de vista do que a ciência é hoje, não há tanta clareza porque a gente está lidando com realidades e com fenômenos que não seguem, por exemplo, uma lógica totalmente cartesiana de observação. Por exemplo, eu sei que se eu pegar essa água e submetê-la aos 100 graus Celsius de temperatura, ela vai entrar em ebulição. Mas as coisas do espírito, as coisas da reencarnação, do progresso espiritual, estão sujeitas a outros elementos que nós ainda não dominamos. De toda sorte, apesar de muitas vezes a própria existência dominante do materialismo ser algo que nos deixa, assim, com uma sensação até ruim, né, que parece que é algo que não é tão positivo, também faz parte dos mecanismos pedagógicos. Quer dizer, há muitos efeitos colaterais que nós preferiríamos que não tivéssemos que sentir, mas é isso também que vai nos conduzir a que tudo seja visto de uma forma mais homogênea e que nós tenhamos uma compreensão mais avançada sobre esses temas também. Pois é, mas para que isso aconteça é necessário o que exatamente? Equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. O apego material nos faz com que nós saímos da nossa esfera e pensamos eminentemente na questão material. Se nós temos um equilíbrio entre a nossa evolução moral e a nossa evolução com o apego, não um apego excessivo material, com a utilidade e usufruto daquilo que nos foi dado, e temos uma evolução. A ciência e a tecnologia avançou grandemente. Tivemos assim nos últimos tempos, nós que temos mais de 30 anos, 31... Vocês, né? Então, nós vimos uma evolução científica e tecnológica muito importante para nós, mas não vimos a mesma evolução moral. Não houve uma correspondência. Não houve uma correspondência. Pois é, estamos conversando com o Denis Soares, colaborador do Espiritismo, né, com o Geraldo Kemp também, trabalhador do Espiritismo, sobre esse tema interessantíssimo que é a vida depois da morte. Você acredita? Perguntas? Tchau, Sheila. Perguntas, dúvidas, comentários? É uma colaboração, talvez. Por favor, por favor. É um viés na fala do Denis, quando ele disse que a ciência, fugindo um pouco da questão filosófica, tem como comprovar, né, a questão da reencarnação, a existência da alma, a pré-existência, o próprio espírito depois que desencarna. Hoje nós temos aí, para quem tiver interesse, inclusive em pesquisar, aqueles que buscam mais o aspecto científico, tecnológico, melhor dizendo, da doutrina, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, especificamente, tem uma casa espírita chamada Cristófilos. Inclusive, nós tivemos aqui a grata presença de uma das trabalhadoras dessa casa. O esposo dela também, inclusive, trabalhou dentro de uma esfera bem reservada, digamos assim, porque é um tipo de atividade que ainda não é muito divulgado dentro do meio espírita, mas nós temos aí provas incontestes, através da transcomunicação instrumental, da existência dos espíritos. Temos Sônia Rinaldi, que é uma especialista internacional dentro dessa esfera, dessa atividade, que traz informações fantásticas acerca da existência do espírito e da própria espiritualidade. Então, quem tiver interesse, é só pesquisar Sônia Rinaldi. Inclusive, ela tem um trabalho riquíssimo, único na internet. Eu não me recordo agora exatamente o nome de um dos pioneiros da transcomunicação. Ele já estava desencarnado, já contei essa história aqui, vou ser breve, e ela ansiosa, né? Óbvio, é uma especialista, né? Tem uma expertise gigante dentro dessa esfera da transcomunicação, da TCI, e numa bela tarde ela pensou, né? Vou preparar aqui os meus equipamentos e quem sabe eu consigo receber alguma comunicação.
da espiritualidade. Aconteceu naquela noite. Ela comprou uma secretária eletrônica, aquelas antigas com fitinhas bem pequenininhas, né, que vocês se lembram, e funciona a pilha, né, a energia e a pilha. Ela comprou pilhas novas e eu vou instalar e tal, só que ela se esqueceu de colocar a pilha, só estava funcionando o telefone. Pois bem, na manhã seguinte, para a surpresa da Sônia, de todos aqueles que se interessam pela TCI, ela viu que tinha uma gravação. Era o professor, esse pioneiro, de um local na espírita chamada Estação do Tempo, que fica próximo a Portugal. Recentemente nós soubemos que essa estação ela foi desfeita por algum motivo que a gente não sabe qual, e que ele mandava para ela, num português bem arrastado, porque ele era estrangeiro, parabenizando pelas pesquisas, o sucesso das pesquisas dela, a integridade do trabalho que ela vem desenvolvendo há décadas dentro da DCI. Nós, inclusive, até apresentamos esse mesmo vídeo num trabalho mais amplo, sobre a comunicação instrumental, está lá no nosso canal, quem quiser assistir pode ficar à vontade. Então, só para pegar um viés na fala do nosso irmãozinho que acabou de falar há pouco, que existe sim. Né? O próprio Chico, no Pinga Fogo, já fala, né? Emmanuel fala para aquele Chico, né? Que daí algum tempo, 50 anos após, uma determinada data, a comunicabilidade entre os planos se daria, como já está se dando, através de equipamentos eletrônicos. Então, nós estamos falando de ciência física, material. Isso é só um prenúncio daquilo que está planejado para a humanidade daqui a poucas décadas adiante. Né? Então, só isso. E também aquele senhor também falou uma outra coisa, mas agora eu não me recordo, eu devia ter anotado, mas era essa a contribuição que eu gostaria de trazer para o grupo. Beleza, Lu. Seguimos? Sim? Então, vamos lá. Então, peraí. Então, agora, nós vamos para o Livro dos Espíritos, novamente, questão 153. Agora, Kardec faz uma pergunta sobre a vida eterna. Em que sentido devemos entender a vida eterna? Os espíritos colocam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo físico é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E aí Kardec, então, complementa essa questão e pergunta: não seria mais correto chamar de vida eterna a vida dos espíritos puros que, tendo atingido a perfeição, não precisam mais reencarnar e suportar as provas? E aí os espíritos colocam: isso não é a vida eterna, e sim a felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamem como quiserem, contanto que se entendam. E aí eu peguei um comentário de Miramês. Não nos percamos em jogo de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. E aí, continuando com Miramês. Podemos estar certos, somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se chama de morte, é a simples troca de corpos. E cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam e a luz se expande. A glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor. E eis aí a luz da alma, eternizando-se
na luz de Deus. E para encerrar o estudo de hoje, Momento Espírita, mais uma contribuição do nosso caro Marco Celeno. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. E para terminar, por mais que as coisas estejam difíceis por aqui, sempre haverá espíritos de luz do outro lado te ajudando. Portanto, nunca perca a fé. Muito obrigada. E agora é com vocês. Excelente.
Ô, Cris, assim não vale. Sobrou para mim na semana que vem, né? Eu subi o nível demais. Ó, se você pegar esses vídeos que eu usei aí, vai falar sobre o tema da próxima semana. Pois é, mas subiu muito nível, assim não vale. Pô. Subiu muito nível, para, Zé. Nada. É trabalho de pesquisa, só isso. Mas esses vídeos vão continuar tocando nessa questão aí, porque o próximo vai falar sobre a separação da alma pela morte do corpo físico, né? E esses vídeos são mais longos até, eu só peguei trechinhos que dava para aproveitar com as questões de hoje. Mas agora é com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Não? Há tempo de respirar. Nada a declarar. É o silêncio que antecede a explosão de ideias. Tenho que reconhecer que o assunto não é polêmico. Ah! Sim! Retira falar na palavra, né? Ai, adorou. Uhum. Foi ótimo, muito bom, Cris, muito bom. A Cris até deixou de jantar comigo hoje para terminar a apresentação dela, só para vocês saberem. Ai, coitada, cara de vítima. Não, Marcos Helena, eu adorei a mensagem que você colocou no grupo lá, aquela da gratidão e ingratidão. Marcos, você precisa ler mais vezes aquela mensagem. Muda a forma de encarar a coisa. Eu tive a oportunidade de preparar o jantar hoje. Não é? Ai, ai. Bom, mas o tema é um tema bem interessante, né? E vai continuar na próxima semana. E quem tiver realmente tempo de assistir esses vídeos, trazem bastante informações, né? Tem muito mais material também, mas alguns vídeos que eu pesquisei eram muito longos, né? Então eu resolvi pegar vídeos mais curtos e pegar ainda assim só algumas partes do vídeo para poder complementar aqui, né? Mas enfim, para hoje era isso que eu preparei. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Cris, eu não vou me recordar exatamente, ipsi verbis, uma expressão de uma companheira nossa, que está aqui quietinha, lá no cantinho dela, chamada Sandra Maria. Uma que está iluminada hoje, que eu queria falar assim, nem esse ser iluminado que aparece aqui na tela não vai falar nada? Aqui está roxa de frio. Tem sempre uma luz aqui em cima de mim, graças a Deus. Ai, ai. São aqueles espíritos de luz que estão no final, na mensagem final, né, que você proporcionou para nós. Muito bom. Mas, assim, teve um momento em que nós estávamos estudando e a nossa querida Sandra estava hospitalizada, né, se recuperando da Covid, e nós apresentamos um trabalho e dedicamos a ela. Ela teve uma manifestação tão esfuziante, né? E eu não vou me lembrar exatamente o que ela disse, mas você se lembra, Sandra, do que você disse naquela tarde? Ela estava encharcada, alguma coisa assim, lembra? Não, você fechou. Não abriu o microfone, Sandra. Lembro da emoção, sinto ainda, mas as palavras não. Ela respirou fundo, né? Abriu os olhos e disse: eu estou encharcada de emoção. Então, é esse encharcar de emoção que você nos proporcionou hoje, nos oportunizou hoje. Né? Um estudo simples, embora muito profundo e extremamente didático pela ótica espírita,
E você, mais uma vez, o conduziu com toda a sua verve pedagógica, né? E se talvez fosse algum outro de nós que apresentasse, sempre é diferente, mas com certeza não teria esse nível que você proporcionou ao estudo da tarde. Então, obrigado por ter nos encharcado com tantas informações. Na verdade, cada um tem seu estilo, né, Lu? Sim. Enfim, eu gosto assim de... Até quando veio a agenda, eu fiquei olhando para ver se eu ia pegar a segurança mediúnica primeiro, porque aí eu tenho que me preparar bem antes, né? Porque aí cai na segunda-feira, então eu tenho que organizar antes. Mas aí eu gosto assim de ter esse tempo para poder justamente fazer essas pesquisas, né? Porque aí eu procuro me aprofundar no tema, né? E quem está ganhando sou eu também, porque eu estou estudando também, né? Estou me aprimorando. Aquele que ensina que mais aprende, minha querida. E fico assim, o áudio que o Celeno colocou hoje, ele combina também com o estudo de hoje, né? Assim, se vocês ouvirem novamente, vocês vão perceber que ele toca nesse tema também. E inspirada, né? Porque eu sempre fico atenta a esses áudios, porque quando eu estou preparando algum estudo, porque sempre vem alguma coisa que contribui, né? Aparece alguma coisa, né? A gente sabe que não é por acaso que aqui cai ali o áudio, alguma mensagem, né? E aí justamente o de hoje ele coincide também com o tema que foi abordado, né? Mas... Nós somos sempre inspirados, né? Por incrível que pareça, exatamente. A frase na hora certa, que dialoga com o estudo que vai ser apresentado. É um vídeo que traz uma fala, um recorte de uma fala do Raul, por exemplo, que tem tudo a ver, está alinhado diretamente com o trabalho, e não é coincidência. Sabemos que não é coincidência. Exatamente. É inspiração dos amigos e as pessoas não acreditam, né, que nós não somos influenciados pelo plano espiritual, né, questão 459, lá, do próprio livro. Vamos chegar nela um dia, né? Isso aí. Vai lá, Leonardo, é contigo. Abre a câmera, amigão. Eunápio, levantou a mão? Eu não consigo ver. Sim. Eu estou aqui no meio da rua, eu vou apagar. Tudo bem, pessoal? Eu vou apagar aqui o meu vídeo, ver se vocês conseguem me escutar. Sim. Estão me escutando bem? Então, olha só. Eu vou falando aqui e vou andando. Espera aí, vou atravessar aqui a rua. Uma das coisas que eu fico às vezes pensando e que nós ainda precisamos tentar encaixar de uma forma ou de outra é justamente essa certeza que nós temos, né, da existência do espírito. Infelizmente, a ciência ainda esbarra muito na percepção, na conclusão definitiva da existência dessa energia etérea, que nós denominamos consciente, né? Essa individualidade, que nós sabemos que é o espírito, né? E às vezes eu fico pensando quanto falta, né, para a ciência se debruçar sobre esse estudo de forma metodológica, né, para poder chegar a essa conclusão. Nós sabemos que não podemos ficar sentado esperando que as transformações ocorram do mundo espiritual para cá. Precisamos, né, das duas mãos. Nós, encarnados, por hora, esquecidos de algumas coisas, precisamos ir também além e nessa busca concomitante, a espiritualidade da mesma forma, né, dar as mãos a nós para poder certas descobertas existirem, né? E aí eu fico pensando, por que ainda estamos tão parados, né, nesse avançar de pensamento, de pesquisa, de análise, né? Porque será que qual o papel, por exemplo, do espírita brasileiro?
Qual o papel? É apenas ficar enclausurado nas suas salas de debate espíritas, né? Sem investigar, sem analisar, sem debater, sem trazer, né, um estudo metodológico e científico? Será que também a espiritualidade não espera isso de nós? Até porque a própria doutrina foi forjada, digamos assim, organizada por um pensador cientista, que foi Kardec. E aí eu fico nessas minhas dúvidas, né? Cara, poderia ser diferente, né? Será que estamos no caminho correto? Será que precisamos modificar alguns parâmetros, ajustar outros, para poder pegar esse bando de informação que temos e fazer uma análise mais precisa, minuciosa e descoberta melhor? Isso fica meu ponto, né, de análise sobre essas questões e demais. Abraço para todos aí. Obrigada. Bom, ficou mais alguma dúvida, alguma pendência? Alguém gostaria de... Vocês escutaram o que eu falei? Que ninguém falou nada. Eu falei, ou eu falei, ninguém entendeu patavina, ou eu falei, ninguém entendeu nada porque estava tudo ruim. Vocês escutaram o que eu falei? Que nos dá o benefício da reflexão, Eunápio. Quando a gente fica muito quietinho, é porque é tanta informação que a gente vai processando isso lentamente, tem que degustar a informação. Exato, deixa a gente digerir a informação, a sua questão, mas ela está registrada, Eunápio. Ah, que bom, fico muito feliz com isso. Vocês querem uma pipoquinha? Ó? Tem pipoquinha aqui, ó. Tá bom. Eu quero, doce salgado. Bom, Raquel quer colocar alguma coisa? Não? Então, você faria a prece, Raquel, de encerramento? Faz? Peraí um pouquinho, Nath, só para eu fazer a prece para mim. Podemos? Podemos. Então, vamos nesse encontro interior, cada um mergulhando dentro de si mesmo, nessa busca para assimilar as informações recebidas, refletirmos com sabedoria, com serenidade, diante desse caminho que nos conduz à felicidade eterna, esse caminho de aperfeiçoamento, esse caminho sempre amparado pelos amigos espirituais. Nós queremos, por tudo isso, por todas essas razões, agradecer aos nossos benfeitores, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães que nos assistem, nos inspiram para o entendimento, para a compreensão. E é com esse espírito de gratidão que nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro, do nosso estudo, com alegria e desejosos de que dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos, dessa alegria que nós sentimos nesse encontro fraterno, reflexivo, que possa ser levado onde houver necessidade. Não importa que dores, que necessidades sejam, mas que os bons espíritos possam levar do pouquinho que nós podemos doar nesse momento, unindo nossos corações
em benefício dos que mais necessitam. Graças te damos, Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência aqui, nesse exercício de amor, de fraternidade e de caridade. Que assim seja. Graças a Deus.